Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo encontro da oficina Introdução ao LaTeX. Sou o professor Wilbert. Aqui nós iremos na nossa aula 2 fazer uma retomada um pouco em breve, tá, do que foi trabalhado na aula síncrona, né, no encontro ao vivo, tá? Então a gente falou, né, um pouquinho na nossa aula da história, né, do LaTeX, né? Ele foi criado por Donald e foi aperfeiçoado e adaptado, né, por Leslie. O LaTeX ele é um programa de edição de textos, né, de altíssima qualidade, muito usado aí, programas de pós-graduação, né, pós-graduações, desculpa, e muitos programas têm a exigência das dissertações e teses, né, serem escritas, né, nesse com ele. E E o que acontece? O LaTeX ele possui outras funcionalidades, não só para escrever dissertações, né? Ou teses, a gente pode criar apresentações, slides, a gente pode criar cartas, a gente pode criar banners, né? Então possui um leque aí de recursos interessantes. Mas assim, para a gente que é da área específica de matemática, uma coisa que nos agrada muito é a qualidade, né? Dos símbolos matemáticos, né? E como um todo, né? Então o LaTeX ele é fenomenal. Então esses são os motivos, né, para a gente trabalhar com ele, né? Ao longo dos anos ele foi se aperfeiçoando, né? Quando eu tive o primeiro contato com o LaTeX, a gente tinha que fazer uma instalação dele no computador e hoje já possui, não é, a possibilidade de se trabalhar por meio de uma plataforma online, que é o Overleaf. No caso, né, é nessa plataforma que nós iremos trabalhar na oficina, né, e que já estamos trabalhando, tá legal? Aqui a gente pode ver exemplos, né, de aplicação do LaTeX, né, por exemplo, aqui é a fórmula de Bhaskara, né, a gente vê aqui a qualidade que fica, tá, a, da fórmula. E o que acontece? O LaTeX ele funciona por meio de linguagem, né, de programação. Então a gente tem que entrar com comandos para que o programa trabalhe, compile e gere o documento. No caso em PDF, tá certo? Então, por exemplo, aquela fórmula que a gente acabou de ver, que é a fórmula de Bhaskara, aqui x igual a b, né? Aqui deveria ter um menos b, né? Mas tudo bem. A b é mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. A entrada de comando foi, né, cifrão, cifrão, x igual a barra fraca, que é um comando para entrar com fração. Aí aqui no barra fraca a gente tem duas regiões aqui, ó, uma com par de chaves, para ficar tudo que ficar aqui dentro fica no numerador, e a segunda região também no par de chaves, tudo que fica dentro dela, no caso, fica no denominador. Então, ele colocou aqui B, né? Barra PM, esse PM é um comando para gerar o mais ou menos, tá? Aí barra square é SQRT para gerar a raiz quadrada, né? E dentro da raiz quadrada, B quadrado menos 4AC, né? O B quadrado, o comando fica B chapéu, né? 2, né? Um circunflexozinho que a gente conhece, né? Do português. Aí menos 4AC. Então, quando o programa compila, ele vai gerar essa fórmula bonitinha aqui, né? E o que acontece? O programa, né, lá na plataforma Overleaf, ele para você usar ela, né, você tem que criar uma conta. E a criação dessa conta a gente fez um vídeo, colocou no ambiente da nossa oficina, né? Você tem que fazer uma conta, gerar uma conta, tá certo? E aí, assim que você fizer o registro e tudo, vai aparecer essa mensagenzinha de bem-vindo, né? E aí você vai criar o seu primeiro projeto. No caso, a gente criou o primeiro projeto da gente como sendo um projeto com o nome teste, tá certo? E o interessante também é que na plataforma a gente tem a possibilidade de pesquisar vários modelos, né, de projetos, tá? Então você tem uma parte lá da plataforma, que já eu vou abrir aqui, tá, para vocês, que tem lá né, uma região modelos. Aí você pode pegar um modelo de livro, um modelo de, sei lá, de artigo, modelo
de banner para evento científico, tá? Então, modelo de slide, né? Você pode pegar, você tem acesso a diversos modelos, inclusive vários programas de pós-graduação, eles disponibilizam, né, os templates, né, de, por exemplo, para teses, para dissertações, né, para revistas acadêmicas, né, disponibiliza o template já no Overleaf, né, para que a pessoa que vai submeter um artigo, ela já faça adequadamente, né, com os padrões da revista, beleza? Então, tem, né, essa possibilidade dos modelos, né, a gente apresentou na aula anterior, e assim que você cria o seu primeiro projeto, no caso eu denominei o primeiro projeto de projeto teste, né, ele já vai aparecer aqui em meus projetos, né, e aí você vai clicar e vai abrir, tá? Então, na aula anterior, né, eu acho que a maioria teve a possibilidade de acompanhar. A gente falou sobre os pacotes, né? Beleza? Antes da gente querer gerar o documento, né? A gente tem que ir no preâmbulo da plataforma e inserir diversos pacotes, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui, eu vou abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês alguns pacotes que a gente inseriu na aula anterior, tá legal? Inclusive eu disponibilizei, né, para o monitor, para os monitores da oficina, né, os pacotes, tá? Para que ficasse mais fácil, né, a galera já inserir, tá? E a gente comentou o seguinte, uma vez que você faz um projeto no Overleaf, você pode depois copiar esse projeto, evitando assim todo o desgaste de montar os pacotes iniciais. Professor, o que seriam esses pacotes? Esses pacotes, graças a eles, que algumas funcionalidades a gente pode utilizar dentro da plataforma. Tá legal? Beleza? Por exemplo, funcionalidade de enumeração de questões, funcionalidade de mudar a cor de uma letra, tá? Deslocamento de uma parte do texto dentro do documento. Então a gente tem que, antes de começar a escrever o projeto, a gente tem que fazer, não é, todo o preâmbulo. O preâmbulo é tudo aquilo que vem antes do documento que eu estou criando. Tá legal? Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a plataforma para mostrar para vocês alguns projetos comentados na aula anterior. Bem, pessoal, abri aqui a minha plataforma, tá? Eu tenho aqui o modelo que foi criado na nossa aula anterior, que é o nosso modelo teste. Então, eu vou clicar aqui nele para abrir, tá? Como a gente bem explicou, né? Aqui o Overleaf, ele tem duas telas, né? Uma tela aqui que você visualiza o documento, a outra tela, né? A outra região, chama assim, a região que você entra com os comandos, né? Beleza? Para que o programa, o LaTeX, ele trabalhe, beleza? Então, assim, né? Eu dei uma melhoradazinha aqui em alguns comentários, tá? Mas a primeira coisa que a gente fez dentro da nossa oficina foi explicar esse preâmbulo. O preâmbulo é tudo que vem aqui, né? Nesse iniciozinho do nosso documento. A gente começa aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer a classe do documento que nós estamos criando, tá? Então, aqui no caso, quando a gente começa a escrever aqui, ó, barra document. Então, você percebe que a plataforma te ajuda a ganhar tempo nessa escrita. Então, você pode simplesmente dar um enter aqui, tá? Então, na hora que a gente coloca esse barra document class, aparece um par de colchetes e um par de chaves, tá? Nesse par de colchetes, a gente coloca algumas opções complementares. Nesse par de chaves, você vai categorizar o documento que você está criando, tá? Se é um artigo, se é um slide, que no caso seria o Beamer, se é um livro, seria book, tá certo? Se é dissertação, seria report, tá? Então aqui no caso da nossa aula anterior, nós colocamos, né, o seguinte, as seguintes opções. A gente colocou que o documento, ele vai ser, não é gerado para uma folha de papel A4, então a gente entra com esse A4 paper, e o tamanho da letra a gente colocou em 12, né? Beleza? Então esse PT aí é 12 PT, então quer dizer o tamanho da letra, né, do nosso documento. Bacana? E aqui atrás
ó, a gente colocou a categoria. No caso, a gente colocou esse primeiro documento da gente no formato de artigo. Bacana? Então, a gente explicou que antes de iniciar o documento, a gente tem que fazer, né, a entrada dos pacotes, ou seja, eles que vão nos dar as ferramentas, né, para trabalhar na plataforma, tá? Um pacote que eu coloquei aqui, né, eu até deveria ter colocado esse pacote mais embaixo um pouquinho, tá? Foi esse pacote, use package, né, aí a gente colocou a opção UTF-8, né, e pro tank. Para que serve esse pacote? Tá? O interessante é que quando você vai entrando com as linhas de comando, você pode gerar comentários. Então, por exemplo, já que eu estou usando aqui esse pacote, o Wilbert, eu fiz aqui um comentário, no caso, para servir para mim mesmo, né? Para poder me lembrar. Então, eu escrevi aqui, ó, que esse pacote, ele é para acentuação, né? Por padrão, o LaTeX usa tá? Então, assim, o que acontece? Esse pacote aqui, ele vai permitir sair, por exemplo, as cedilhas, né? Eu até escrevi a palavra maçã, tá aqui no cantinho, ó, no documento, dá para você ver, né? Que sem ele, né, a palavra maçã não saía com a cedilha, né? Com o tiozinho lá, né, em cima do A. Então, esse pacote aqui, né, ele permite que a gente não tenha problemas com algumas coisas da escrita, né, do português. Beleza? Ok? E aqui, no caso, eu coloquei um pacote, que é o pacote, né, Use Package Graphics Color, né? Então a gente usa esse pacote para importar imagens para o documento. Inclusive a gente fez aqui, ó, uma importação de imagem, né, na aula anterior, tá certo? E a gente tem vários outros pacotes, né? Aqui eu inseri uns novos que eu vou já comentar, mas eu vou focar primeiro nos pacotes das aulas da aula anterior, que são os pacotes matemáticos, né? A gente colocou aqui alguns, dois, né? Que vão tratar de símbolos, né? Simbologia, né? Letras gregas, né? Os quantificadores, né? Aquelas setinhas de implicação, equivalência, né? Então esses pacotes aqui, eles servem, né? Para nos dar os recursos, né? Da escrita matemática, tá? Uma coisa importante também é o pacote Geometric, né? A gente explicou na aula anterior o seguinte: no documento, assim que você abre para o seu primeiro projeto, ele ainda não define, né, o espaçamento. Então a gente colocou aqui que à esquerda, né, a gente usa, né, o pacote Geometric, ó, use package, aí tem, ó, um par de colchetes, né, e um par de chaves. O par de chaves tem porque o nome do pacote é o pacote Geometric, né? E aqui nesse par de colchetes a gente colocou o seguinte, que à esquerda, né, a gente usa a imagem, aqui, a gente dá essa entrada, a gente colocou que à esquerda o espaço vai ser de 3 centímetros, né? A imagem é o topo, né? No topo a gente colocou também, né, 3 centímetros, tá? E aí à direita, né, que é o R, imagem, o R vem de right, né, de direita, a gente colocou 2 centímetros, né? E na parte de baixo, não é? De imagem, tá? A gente colocou 2 centímetros para poder ficar já de acordo com aquele padrãozinho, né, exigido nos documentos acadêmicos, tá certo? A BNT, né? Lembra daquilo, né? Acho que todo mundo aqui faz o curso de matemática ou outro curso superior ou já estudou, tá? Aqui esse pacote aqui, o Use Package Enumerate, tá? Não vou estar falando de todos, tá? É o pacote para enumeração, tá? E esses outros pacotes são pacotes complementares para tabelas, né? Para vetores aqui, o SVET, Sulfig para figuras, tá? Eu passei toda essa gama de pacotes aqui para o pessoal já na primeira aula, todo mundo já tem. Então, enfim, feita a retomada, né? A gente vai aqui, né? Para a nossa aula de hoje, a gente vai tratar da formatação do documento, da estrutura do documento, tá? Eu vou começar a nossa aula oferecendo para vocês novos pacotes, tá? Que a gente coloquei aqui na minha linha. Vou botar depois um documento, um arquivo em doc, com esses novos pacotes lá no nosso ambiente de aprendizagem, no Classroom, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, o pacote Brasil, esse aqui, o Babel. Tá? Vamos falar no português, tá? Esse Use Package Brasil Babel. Para que serve ele, né? Ele organiza o documento de acordo com as regras da pontuação, né, da língua de um país. No caso, a gente colocou aqui Brasil para ficar de acordo com as regras, né, de pontuação da língua portuguesa aqui. Beleza? Tá? Então esse pacote é interessante, a gente inserir também no preâmbulo, né? É importante vocês colocarem aí, tá? Eu uso package, aqui esse OnHel, aqui, ele é para o espaçamento, né, entre linhas, para ficar o espaçamento, né,
Aqui é o uso de set space, tá? Foi mal. Aqui é só a complementação, tá? Ele é para espaçamento de um e-mail, né? Entre as linhas, tá? Outro pacote interessante de ter no preâmbulo também é o pacote Identifits. Ele é muito importante porque ele cria espaçamento de parágrafo automaticamente. A gente não vai precisar estar colocando alguns comandos extras, vai estar escrevendo, né, aqui, fazendo a entrada aqui nesse ambiente aqui do texto do nosso documento. A gente vai só simplesmente dar um enter e passar de linha a linha. Então, esse pacote aqui, né, ele é importante, tá? Temos aqui esse outro pacote, né, o Page Rage, né, D2E. Esse é o pacote para justificar, tá, pessoal, o texto, tá certo, dentro do documento. Temos aqui o pacote, né, Ulen, tá? Ele é para usar a função sublinhar palavras, tá certo? E temos aqui um pacote muito curioso que é o Lipsum. Ele é um pacote para gerar texto aleatório. Às vezes você está aqui trabalhando na formatação do documento e aí seria interessante que tivesse algum texto. Esse Lipsum ele serve para gerar um texto aleatório só para você visualizar como que ficaria, né, mais ou menos dentro do seu documento. Bacana? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um Lipsum só para vocês terem ideia, tá? Eu vou tirar esse kkk aqui, tá? E vou dar uma entrada aqui com o Lipsum. Tá? Aqui o Lipsum. É esse aqui com par de colchete, tá? Eu vou botar de 1 a 3. Eu estou pedindo então para o programa gerar aqui 3 parágrafos, tá certo? Beleza? Ele vai gerar 3 parágrafos só com uma palavra escrita. Uma palavra só dentro de todos os parágrafos, que é a palavra Lipsum. Então a gente vai dar uma olhadinha e ver como é que fica o texto. Da forma que tem aqui já, né? Configurado o nosso documento. Então, né? Aqui dessa forma que a gente colocou e gerou aqui palavras, né? Um texto aleatório. Ó. Tá vendo aqui, ó? 3 parágrafos, tá? Só pra gente ter uma ideia como que fica aqui, né? Vamos dizer assim, né? A organização do texto, beleza? Obviamente que ele, né, coloca um texto aí, né, em inglês, tá? Tá legal? Não fiquem assustados com a questão do inglês, tá? Como a gente falou, você pode estar falando aqui, né, a gente não vai falar section toda hora, você pode falar secção, tá? Então, o interessante é você aprender as funções, né, de cada comando, beleza? Uma coisa legal da gente mostrar aqui é o seguinte, é que lá no início do nosso documento, a gente colocou, né, a classe de documento, lembrando que poderia ser artigo, ou report, ou book, né? Mas aqui temos as opções, né? Por exemplo, se você quiser aqui, você pode colocar o tamanho da letra, tamanho 11. Para ficar mais perceptível aqui pra gente, eu vou botar tamanho 5. Quer ver, dar uma olhada o que vai acontecer aqui? Vai ficar bem pequenininho, tá vendo? Ó? Tá? Beleza? Mas vamos voltar aqui para o nosso tamanho 12, tá? Vou deixar 12, tá? Então, nessa aqui, dentro das opções, você pode estar, né, fazendo isso aí, tá? Deixa eu ver aqui uma outra opção que tem para interessante. Às vezes você quer gerar um documento e quer que o documento ele fique na forma de paisagem, né? E não no formato carta, né? Que a gente chama, né? Então a gente poderia estar dando uma entrada aqui com o, salvo engano, landscape, tá? Deixa eu ver aqui, landscape. Seria isso aqui. Olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar agora no formato de paisagem, ó. Não dá para perceber aqui, ó, mas assim, ó. Nosso arquivo fica, a folha agora fica no modelo paisagem, tá? Então, às vezes você quer fazer algum documento, né, na plataforma, nesse formato paisagem, então basta você colocar aqui nas opções da classe de documento, né, o landscape. No caso, eu não quero que fique no formato de carta, certo? Mesmo, para na hora de imprimir ficar bacana. Então, deixa eu voltar aqui, tá? Outra opçãozinha interessante seria, no caso, por exemplo, vamos supor que você quer que tudo no seu documento fique em 2 colunas. Então você poderia colocar aqui o two column, tá? Two column. MM atrás. Acho que é isso. Vamos ver aqui. Como que fica? Olha só. Nosso documento vai ficar, né, sendo organizado, ó, em 2 colunas, certo?
beleza? Então, né, às vezes você quer fazer um documento ou outro e quer que o seu texto, né, o seu conteúdo, o conteúdo do seu documento fique organizado em 2 colunas, você poderia estar fazendo isso, tá? Deixa eu tirar aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Tem outras opções, tá? Depois eu posso estar disponibilizando para vocês, tá certo? O interessante também é o seguinte, é falar nas divisões do documento, né? Deixa eu recompilar aqui para voltar, tirar essas 2 colunas. A gente está aqui, a gente colocou a classe do nosso documento no formato artigo, né? Então, por exemplo, aqui você está numa seção que é chamada introdução. Beleza, criei uma seção. Aqui a gente deu entrada, não é, numa outra seção que a gente chamou de metodologia. Ó, aqui, ó. Para você gerar uma nova seção, né? No caso do artigo, né? Você usa o comando /section, né? Que está aqui, ó. Beleza? Já falamos isso aqui, ó. Aqui botou /section, então tudo que vem depois aqui vai estar numa seção chamada introdução. Tá certo? Criamos aqui uma outra seção, né? Que foi a seção. Cadê? A metodologia. Cadê a seção metodologia? Seção metodologia. Aqui é a introdução. A metodologia veio depois das integrais. Não, a metodologia. Aqui a seção. Tem hora que cega a gente, tá? Tá aqui a seção metodologia. Só que dentro dessa seção metodologia, né? A gente criou uma subseção chamada de materiais, né? Então, no caso, quando for a subseção, o comando é /subsection. Beleza? Então, ó, vamos ver bem aqui, ó. Cadê o comando da subsection? Tá aqui, ó. Subsection. Tá? E professor, então vamos imaginar que dentro dessa seção materiais eu quisesse, né, dessa subseção materiais, eu quisesse criar uma subseção da subseção. Então, vamos criar aqui uma subseção dessa subseção. Você poderia entrar com o comando, né? Barra, aí você coloca subsection. Ó. Então vamos supor aqui, né? Já que é uma seção materiais, vamos chamar de uma subseção materiais virtuais. Olha aí, ó. Então no caso aqui, ó, temos a seção metodologia, que está numerada já com seção 2, a subseção materiais, então vamos criar uma subseção para materiais, né? Então dá uma olhada que ele já vai, ó, colocando, né, a numeração da subseção, ó. Dá uma olhada que essa subseção, né? Essa subseção da subseção já apareceu aqui, ó, 2.1.1. Então, preocupação com essa questão de estar enumerando as subseções todas e tal, tá certo? Beleza? No caso de livros, por exemplo, se aqui a gente tivesse, né, no formato livro, no caso livro a gente organiza com capítulos, né? Então, no caso, se você fosse trabalhar com, não sei nem se vai dar certo, mas aqui, a gente, para iniciar um capítulo, né, na classe de livro, a gente usa o comando chapter, tá? Então esse comando aqui, ó, ele inicia um capítulo, né? No caso artigo, gente, a gente não coloca, né, capítulos, tá? Deixa eu criar aqui um capítulo chamado Era Uma Vez. Vamos ver aqui o que dá. O formato aqui, lembrando, tá na categoria artigo. Dê uma olhada que apareceu aqui, ó, uma mensagem de erro. E dê uma olhada que aqui a plataforma já colocou, ó, já marcou o local em que possivelmente está acontecendo esse erro. Então vou fazer o seguinte, só por curiosidade, vamos tirar aqui do formato artigo e vamos botar no formato book. Vamos ver o que acontece. Ó, sumiu, né?
lá, tá? Deixa eu botar aqui, ó. No caso aqui, ó, no formato book, ele já pegou aquela parte ali, já sendo a capa, né? Tá? E ele já criou aqui, ó, o capítulo. O capítulo era uma vez. Então é interessante, né? No caso de artigos, a gente trabalha muito com sessões, né? Somente, né? Só trabalha com sessões, né? No caso de livro, você trabalha com capítulos e com sessões, subseções, beleza? Então, por exemplo, capítulo 1, o nome dele eu botei Era Uma Vez, o nome do meu capítulo 1. Eu, sei lá, vamos criar aqui uma seção, barra 7, Era Uma Vez, aí vou botar aqui, né, Pequeno Príncipe, uma seção chamada de Pequeno Príncipe. Então, ele já vai, dentro desse capítulo 1, criar uma seção, né? Olha aí, ó, seção 1.1, beleza? Pequeno Príncipe. Bacana? Então, aí, se você quiser uma subseção, né, dessa seção, você cria, não é? Uma subseção, ó. Barra, ó. Barra sub, né? Ó, já apareceu aqui, é só selecionar com a setinha. Então, a gente pode criar uma subseção. Vamos fazer aqui uma subseção chamada crítica, sei lá. Então, já vai aparecer, não é? 1.1. Desculpa, não, no caso ele não aparece, ele vai colocar só mesmo o títulozinho da subseção. Tá certo? Beleza? Então, assim, o comando barra chapter, ele é para livros. Beleza? Existem outros comandos também, mas no caso menos utilizados por nós, né? Que seria, por exemplo, o comando para parágrafo. Está escrevendo aí só uma carta e tal. Então, no corpo do nosso documento, a gente trabalha, não é, com regiões do texto. Capítulos, seções, subseções, tá? Então, eu espero que tenha ficado legal aí essa parte. Beleza? Eu vou retirar aqui essas partezinhas, que a gente fez um comentário sobre livro, capítulo, né? Eu vou retirar aqui. Eu vou voltar o meu documento lá para o formato de artigo, tá? Certo? Porque assim, eu uso esse formato de artigo, até, por exemplo, vou fazer lista de exercícios, eu já deixo no formato artigo. Eu só vou mudar algumas coisas, retirar algumas coisinhas para ficar bacana, tá? Depois a gente vai estar criando aqui, eu vou estar criando com vocês uma lista de exercícios, tá? Isso vai ser para o nosso próximo encontro, certo? Lista de exercício é uma coisa que todo professor de matemática, né, usa, tá? Então eu já voltei aqui pro meu documento, né, com formato de artigo, tá certo? Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês algumas funções em relação a tamanho de texto. Na aula anterior, ou salvo engano foi no IFP, né, no Central, o Kaique me pediu para falar, parece que ele estava querendo mudar o tamanho, né, de letras dentro do texto, tá certo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar bem que essa subseção, não, vou deixar, tá? Vamos ver aqui um recurso que tem, interessante, né? Que são modelos, né? Comandos para você formatar tamanho de texto, tá? O primeiro que eu vou colocar aqui será o comando tiny, tá? Vou colocar aqui entre chaves, tá? Vou botar aqui barra tiny, barra o tiny, salvo engano, é com Y. E vou botar aqui a palavra Wilbert, né? Então, vamos ver aqui, compilando aqui o documento. Então vocês percebem, ó, que ficou bem pequenininho aqui, ó. Tá bem pequenininho mesmo, tá? Porque tá aguardando um recado. E a gente tem aqui, né? Ficou bem pequenininho. Então o tiny, ele gera bem pequenininho, tá? Vou só fazer um teste aqui para saber se essa chave poderia ficar aqui após o comando. Se vai ter algum problema, senão eu volto. Eu gosto, gente, de escrever, tipo assim, botar o comando e escrever entre chaves, né? O que eu quero, tá? Não gosto de colocar o comando dentro do par de chaves, tá? É questão de gosto, viu? Então esse barratinho aí deixa, né, a letrinha pequenininha, tá? A gente tem também um outro comando que é o barra foot. Aqui, ainda bem que já apareceu, ó.
esse aqui, ó, foot, fica até ruim para mim ler, tá? Mas é esse footnote, sei lá. Ele cria uma palavra maior, né, do que no caso o comando tiny, né? Então vou botar também o Hilbert, pra gente poder comparar os tamanhos, tá? Então, olha só, tá? Eu vou dar um espaço, eu não dei o espaço de uma linha para outra aqui, pra poder ficar uma abaixo da outra, tá? Então, ó, aqui é mudar de linha, só dá um enter, tá? Tem a small também. Tem uma que fica intermediando a tiny e essa foot aqui, que é a scripts. Deixa eu ver se dá certo. Script. Opa, apareceu aqui. Scripts. Não apareceu. Acho que é PSIZE. Tá? Deixa eu ver se dá certo aqui. Ela fica entre a tiny, né, e essa foot. Tá? Olha aí. Vamos ver aqui. Ó, exatamente. Ela fica intermediando ali o tamanho, tá? Aí temos também a small, né, que é pequeno, né? Então, é uma letra pequena, entra aqui com small. Vou botar aqui também a palavra Wilbert. Então você pode, tá vendo aí, né, que existem alguns comandos que vão dando pra gente tamanhos diferentes de letra, tá? Tem a large, que já torna a letra um pouquinho grande, tá? Deixa eu colocar o large com um L minúsculo, barra large. Tem um large com L minúsculo e tem um large com L maiúsculo. Obviamente que é com L maiúsculo, o tamanho da fonte fica bem maior. Tá? Então aqui a L large, a large com L minúsculo, tá? Vamos colocar aqui a large com L maiúsculo. Tá? Então a gente vai percebendo, né? Olha aí, que a gente tem várias possibilidades, certo? Eu posso colocar a large, que é muito maior do que essa a large, vamos dizer assim, em caixa alta. Ó, large, escrevendo ela em caixa alta. Pelo menos, né, na minha época tinha essa opção. Vamos ver aqui. Eu sou da época do Technic Center, usava Technic Center. Agora eu só uso Overleaf, só uso que é nuvem, fica tudo salvo, não tenho dor de cabeça com o computador. Eu gosto muito, tá? Então, ó, ficou bem maior, esse large todo em caixa alta, tá certo? Ele tem um tamanho enorme, né, que é o Rouge. Rouge com H minúsculo. Ó. Olha só, bem maior, tá? E aí eu posso usar também o Rouge com H maiúsculo, acho que é a maior de todos, né? Rouge com H maiúsculo. Deixa eu botar aqui. Então, às vezes você quer, sei lá, chamar atenção com alguma coisa, né, tal. Então a gente tem essas possibilidades aí. Beleza, gente? Vou deixar aqui nesse arquivo, tá? Pra gente lembrar, né? Eu vou fazer o seguinte, essa seção aí, materiais aí, eu vou trocar bem aqui, eu vou colocar, sei lá, tamanho de texto, para que fique mais legal na hora de ver o arquivo, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Tamanho. Texto. Beleza? Lembrando, se você quer alterar o tamanho da letra para todo o documento, basta você ir lá na classe, não é? De documento, ao invés de 12, botar 14, 16, 18, né? Beleza? Então, botar tamanho de texto e aqui eu vou colocar comandos como subseção, tá? Pra gente lembrar, beleza? Pronto. Então a gente tem essas possibilidades aí, beleza? Então, espero que vocês depois testem, tá? No documento de vocês, tá? Vamos tratar agora de fonte, né? Da fonte, né? Como é que eu coloco uma palavra em negrito?
tá? Deixa eu criar uma seção aqui chamada fonte, barra section, ó, fonte, tá? Então, vamos supor que você quer colocar, acho aqui, ó, aqui, né, seção fonte. Então, vamos supor que você quer colocar uma palavra em negrito. Para você colocar uma palavra em negrito, você entra com o comando testbf, tá? Beleza? E aí, entre o par de chaves, você coloca a palavra que você quer destacar em negrito. Então, testbf, e aí insere a palavra. Então, por exemplo, o Hilbert vai aparecer em negrito. Beleza? Ok? Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que tirar esse HUD aqui, né? Esse último que eu escrevi aqui, porque ele tá pegando, deu para perceber aqui, né? O último, esse comandozinho aqui. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui, não vou apagar não. Como eu vou passar os códigos para vocês, eu vou colocar só o porcentagem, tá? Beleza? Vou voltar ao tamanho normal mesmo. Vou colocar aqui. Ó, dá uma olhada que eu deixei só o TIM, aí tá pegando todo o texto que vem depois, né? E escrevendo, né? Com tamanho TIM, tá? Por isso que eu tô fazendo aqui, viu? Pagando não, omitindo, né? Então vamos voltar ao normal aqui, né? Tamanho da letra, essa letra é tamanho 12, né? Então vamos supor que essa frase aqui, eu sou flamenguista, né? Eu quero destacar ela em itálico. Então, para você escrever em itálico, você bota teste, ó, já apareceu, teste it. Aí você coloca o que você quer em itálico. Então, teste it e vai deixar, né, tudo em itálico que está dentro do par de chaves. Beleza? Então, eu sou flamenguista. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Vamos supor que você quer colocar alguma coisa no texto em caixa alta. Tem um comando específico que é o teste SC, se não me engano. Por exemplo, eu vou escrever aqui meu nome, o Hilbert. E vamos ver como é que ele vai aparecer aqui. Ó, apareceu apesar de escrever aqui, ó, minúsculo, apareceu em caixa alta, tá vendo? O Hilbert, tá? Então esse teste SC, ele é um comando para escrever, né, tudo em caixa alta. Outra coisa interessante aqui, pessoal, é a gente mudar a cor de uma palavra, tá? A gente usa esse comando aqui, o test color. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase, né? Por você faço tudo. Só que eu quero que essa palavra você, ela fique verde. Então você vai usar a palavra, desculpa, o comando barra test color. E aí aparece, vai dar um enter, tá? Então o que acontece? Aqui no primeiro par de chaves, você vai colocar a cor da palavra. Então vamos supor que eu quero que a palavra você fique, né, verde na frase. Então, como eu quero só a palavra você, no segundo par de chaves eu deixo somente ela. Então, ó, por você faço tudo. Só que o você eu quero que apareça verde, tá? Vamos ver como é que fica aqui. Olha só, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Dá uma olhadinha. Então, ó, por você faço tudo. Então a palavra você ficou verde, tá? Ou se você quisesse azul, colocava blue, tá? Se quisesse vermelho, colocava red, amarelo, colocava yellow, tá? Beleza? Então essa função barra test color você usa para destacar uma palavra dentro do texto por uma cor,
Bacana? Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu quero todo o texto azul. Todo o texto azul. Então a gente pode fazer assim, ó. Bota barra colo, par de chaves, e coloca todo o texto azul, né? Todo o texto que vier depois disso, tá? Beleza? Então, ó, barra colo, blue. Vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um Y de 2 parágrafos. Eu quero que todo o texto que venha depois, tá, fique azul. Só para a gente poder entender como é que fica. Se você coloca o comando barra colo, tudo que você vier escrever depois aqui, ó, vai ficar azul no texto. Tá vendo? Bacana? O comando barra test colo, ele é para você destacar apenas uma palavra ou um conjunto de palavras dentro do texto. Beleza? Então, fiquem atentos aí para essa possibilidade, tá? Vamos supor que eu quisesse... eu vou retirar esse barra colo aqui, tá? Porque eu não quero que tudo que eu vier escrever aqui apareça tudo azul no texto. Então, vamos supor que eu quero aqui a palavra... A frase... Por você faço tudo... Eu quero que o você fique em negrito. Como é que eu faria, né? É que fique ainda verde o você. Então, antes da cor, eu tenho que botar o teste BF, né? Então, ó, cuidado que o par de chaves aqui do teste BF, ó, está dizendo, ó, na hora que você abre chave, você vai dizer de onde até onde você quer que tudo fique negrito. Então, eu vou deixar a primeira chave aqui antes do teste color, né? Green você, né? Que eu quero que a palavra você apareça verde. E vou fechar aqui, ó. Dá uma olhada que nesse visual, nessa entrada de comando, ele aparece até as 2 chavezinhas destacadas. Sempre que você abrir o chave, fecha a chave. Se você abrir chave e não fechar a chave, vai dar erro. Vou compilar. Então, essa palavra você, eu espero que apareça, né? Verdinha dentro da frase agora. Vamos ver aqui. Show. Vamos ver aqui. Ó. O você faz tudo. Dá uma olhada. Já apareceu negrito. Beleza? Se você quisesse que ficasse em itálico, não é? Você trocava o teste BF pelo teste IT, né? Bacana? Então, gente, muito legal esse recurso aqui, né? De mudar, né? A cor de algumas palavras dentro do texto. Beleza? Então, ó. Vamos supor que na frase por você faço tudo, eu queria que o você ficasse em itálico, né? No caso. Então, ó. Bastava entrar aqui, ó. Olha só, o você ficou em itálico. Bacana, gente? Uma outra coisa legal, né? Às vezes você quer fazer um realce, quer destacar, tipo como se fosse pintar de marca-texto, né? Uma região do texto. Como é que eu poderia estar usando, né, essa função, tá? Então vamos supor que você quer fazer um realce. Para esse realce, vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar com essa frase por você faço tudo. Você faço tudo. Então vamos supor que eu quero fazer um realce bem que, né, destacar só a palavra você, como se eu estivesse usando, né, um marca-texto. Então existe um comando que é o comando color box. Vamos botar aqui, ó, barra color box, par de chaves aqui, certo? Então, ó, par de chave. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesse color box, eu vou deixar aqui a cor blue, tá certo? E eu quero que na frase por você faça tudo, que o você apareça aí, né? Com realce, né? Botei blue, né? É blue, tá? Olha aí como é que vai aparecer aqui no documento. Aí, você ficou destacado, tá vendo? Tá? Se você quisesse laranjinha, acho que laranja é orange, né? Orange. Vamos ver como é que fica aqui. Olha aí, beleza? Então, às vezes dentro do texto você quer fazer esse realce, tá legal? Então, esse comando aí é muito legal, o barra color box, né? Beleza?
Como eu falei, né? Existe a questão de, de outras cores, tá certo? Tá? Vamos falar agora de alinhamento. Deixa eu criar aqui uma seção. Barra 7. Né? Vamos chamar a seção de alinhamento. Dentro desse meu arquivozinho aqui, que a gente está gerando, né? Com as nossas aulas, tá? Ó, gerei aqui uma seção. Alinhamento, tá? Se tratando de alinhamento, pessoal, a gente tem algumas possibilidades aqui de recurso, tá? A gente pode, por exemplo, ao longo do texto, estar querendo que determinado, sei lá, frase fique à direita, né, do documento, tá? Então a gente poderia estar usando um comando chamado de flush right, esquerda, né? Flush right, tá? A gente poderia estar usando esse comando aí. E aí eu vou colocar aqui aquela frase: por você fosse tudo. Então a gente poderia estar colocando, por exemplo, essa frase mais à direita aqui, ó, do documento. Perceba, por você faço tudo, né? Por exemplo, às vezes você faz aqui um agradecimento, né, ao longo, sei lá, de uma dissertação, né? E aí você quer colocar seu nome lá embaixo, no cantinho direito, né? Então seria uma possibilidade, tá? Se você quisesse que ficasse centralizado, tem um comando centering, tá? Então você poderia pegar essa mesma frase aqui, ó, e escrever ela centralizadazinha, tá? Por você, faço tudo. Ela já vai ficar centralizada aqui no documento, ó. Perceberam? E pode ser também, né? Essa centralização pode ser de outra forma. Pode ser por meio da criação do ambiente center, begin center. Esse ambiente begin center, tudo que você colocar aqui nessa região entre o begin center e o end center, tudo isso vai ficar centralizado, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui também por você faço tudo, vai aparecer essa frase lá centralizada também no texto. É uma outra forma, tá, de se trabalhar com essa centralização. Tá? Agora vamos supor que eu quisesse que a frase ficasse totalmente à esquerda, já que a gente tem flush right, bem dedutível que fica flush left, né? Então, ó, se eu quisesse que ficasse à esquerda, essa frase, né? Todinha à esquerda, então eu usaria flush left. Tá legal? Então, vamos ver aqui como é que fica. Olha, ó, toda para a esquerda. Certo? Então, essa questão aí do alinhamento também, né? A gente pode trabalhar também de forma manual, né? Como assim de forma manual? Assim, forma manual entre aspas, né? A gente vai no olhômetro afastando o que eu vou querendo que seja deslocado, tá? Por exemplo, é o comando /h space, tá? Esse /h space, vamos supor que eu estou aqui escrevendo o texto normalmente, né? E aí eu, sei lá, eu quero que determinada coisa, determinada região ali do texto fique mais para a direita. Então eu posso fazer um deslocamento, por exemplo, aqui, ó, deslocamento de... Deixa eu colocar bem aqui esse textozinho aqui. Eu sou... Então perceba, se eu escrevo isso aqui, ó, sem um H-space, ele vai aparecer no corpo do texto, né? Normalzinho, né? Já que eu estou escrevendo aqui, ó, né? Aqui alinhado, tal, esquerda, viu? Mas aí vamos supor que eu quero fazer um deslocamento dessa frase por 3 centímetros. Então você pode usar o comando HSpace. Eu boto aqui, ó, 3 centímetros. Então ele vai pegar essa frase, eu sou flamenguista, e vai fazer um deslocamento de 3 centímetros com ela na horizontal. Perceberam? Beleza? Tá? Então eu quero fazer um deslocamento de 6 centímetros agora. Então, observa que a frase vai sendo deslocada, beleza? Assim como esse deslocamento pode ser na horizontal, você pode fazer o deslocamento na vertical.
No caso da vertical, que vai mudar o início. O H é de horizontal, o V é de vertical, tá? Então, barra V space. Olha só. Eu vou pegar essa frase aqui, eu sou flamenguista, tá? Estava aqui, né? Eu vou pegar uma frase, vou fazer o seguinte, deixa eu escrever outra coisa aqui, sei lá. Eu como maçã, tá? Eu como maçã. Então ela, se eu escrever aqui, ela vai ficar do ladinho, normalmente, no texto, né? Eu como maçã. Mas aí, por algum motivo, eu quero fazer um deslocamento dela na vertical. Então basta você ir aqui, antes da frase, né? Você coloca barra V-space, ó. Barra V-space. Aí você diz aqui, ó, eu quero um deslocamento dela de 5 centímetros, né? Na vertical. Então essa frase vai ser deslocada, né? 5 centímetros na vertical. Desceu, beleza? Então aqui é uma forma de você também fazer, né? Um alinhamento, né? Caso necessário for. Beleza? Então temos esses comandos aí, flush right, center, flush left, H-space e V-space. Beleza? Uma parte que a gente vai falar agora são das listas, né? Deixa eu criar aqui uma secção, barra section, né? Aqui lista. Às vezes você está aqui fazendo, por exemplo, uma lista de exercício e você quer fazer uma lista, né? Você quer numerar as questões. Uma forma de você, né, a forma que a gente, né, tem para poder enumerar essas questões é você colocar um ambiente begin center. Desculpa, begin enumerate. Tá? Então, o que acontece? Esse barra item, ele vai ser o item, né, questão a questão. Então, a primeira questão vai ser, o primeiro item vai ser, obviamente, a questão 1, né? Resolva as equações abaixo. Então, tá aqui, ó. Olha só. Apareceu como primeira questão, tá? Ah, professor, mas resolva as equações abaixo, eu quero fazer uma nova lista das equações. Então, já que você quer fazer uma nova lista, você vai novamente criar um ambiente begin enumerate dentro do ambiente que já foi criado o begin enumerate. Só que esse novo ambiente begin enumerate é para a gente colocar as equações, vamos supor, dessa questão, né? A primeira equação, 3x menos 2 igual a 9. Tá? Igual a 9. Então, tá aqui, dá uma olhada o que vai acontecer. Lá no resolva as equações, ó, dá uma olhada, ó. Nesse novo ambiente enumerate, ó, ele já está colocando os itens, item A, B, C, né? Por exemplo, vamos fazer a letra B, barra item, a letra B, x ao quadrado, x chapéu 2, menos 5x, mais 6 igual a 0. Então aqui já vai aparecer quando eu compilar como letra B, né? Da minha lista de questões, beleza? Então não sei se você, eu acho que talvez deu para entender. Eu criei um ambiente enumerate primeiro aqui, ó, para poder colocar as questões, questões 1, 2, 3, 4, né, da minha lista. Mas só que dentro do item 1 dessa lista, né, eu tenho uma questão que é resolva as equações abaixo. Então, como vai ter itens para essa questão, eu tive que criar um ambiente enumerate para essa questão. Beleza? Então, nesse novo ambiente enumerate aqui, eu estou colocando os itens da primeira questão. Beleza? Então vamos lá, você colocou letra A e letra B, mas quer agora uma nova questão, questão 2. Bacana? Então, vamos aqui. Questão 1, não foi? Aqui os itens da questão 1. Então, se eu quero a questão 2, eu não posso inserir a questão 2 aqui, no barra item aqui, dentro desse ambiente enumerate da questão 1. Tá? Então, a minha questão 2, ela vai ter que ficar fora do ambiente enumerate da questão 1. Então, barra item, a próxima questão. João comeu 30 uvas e Maria tal. Então, vamos supor que o problema é esse. Aqui é a sua segunda questão. Então, na hora que você compilar, vai aparecer como questão 2. Bacana? Então, a listagem, ela pode ser feita, né, com o enumerate, com o ambiente enumerate. Bacana, gente? Ok? Mas vamos supor aqui, ó, que eu quero fazer uma lista e eu não quero estar enumerando, colocando questão 1, 2, 3. Eu quero fazer, por exemplo, uma lista de ingredientes de uma receita, tá? Com itens, né? Então, outro ambiente interessante é o ambiente itemize, begin items. Esse aqui, ó.
Esse ambiente itemize, toda vez que eu colocar um item, não vai aparecer numerado 1, 2, 3. Vai aparecer aqueles ícones de uma bolinha preta, tá? Como item. Por exemplo, 1 litro de leite. Segundo item da minha receita, barra item, 1 quilo, aqui ó, de açúcar. Por que eu coloquei o quilo entre cifrões, né? Porque é uma simbologia matemática, né? Que eu tô usando. 1 quilo de açúcar. Terceiro item, né? 500 gramas de chocolate, tá? Beleza, vamos supor que a minha lista da receita acabou, tá certo? Vamos colocar aqui. Olha só como é que vai aparecer. Ó, dá uma olhada aqui. Beleza? Deixa eu botar aqui só para vocês lembrarem. Minha receita de bolo. Dá um espaço. Então, só para vocês compreenderem que a gente tem como fazer uma listagem com numeração, né? 1, 2, 3, né? E tem como fazer uma lista, né? Com esses itenzinhos, né? Dá uma olhada que ficou bem legal. Ficou pretinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só o formato que ficou. A qualidade é absurda, né, gente? Do LaTeX, né? Absurda, né? Então, gente, estamos fechando aí 1 hora de aula, tá? Eu vou deixar esse material aqui, né? Esses vídeos, tá certo? Vou colocar uma apostila que eu encontrei aí, né? De overleaf também, tá certo? E eu espero que vocês pratiquem. Tem que praticar, porque senão não aprende, tá? Um abraço aí a todos. E as demais orientações a gente vai colocando lá no ambiente do Classroom, tá? Até mais.